Olá, bem-vindos ao meu canal, meu nome é Igor Ferreira e no vídeo de hoje eu vou falar sobre o enovelamento de proteínas, mais especificamente sobre como o efeito hidrofóbico vai influenciar na formação da estrutura tridimensional de proteínas. No vídeo anterior eu falei sobre o experimento de Christian Amphisen, que foi um experimento extremamente importante para que a gente conhecesse como ocorre esse enovelamento de proteínas, né? Então eu recomendo fortemente que você assista. As proteínas, elas são estabilizadas pela combinação de interações não covalentes a partir de diferentes regiões da cadeia de aminoácidos, né? Aqui como exemplo na figura, né, podemos observar ligações de hidrogênio, interações hidrofóbicas e de Van der Waals, interações iônicas, né, entre outros tipos de interações não covalentes, né, que vão ser muito importantes para a formação tanto da estrutura secundária como a estrutura terciária e até quaternária das proteínas, né? E essas interações vão ocorrer a partir da cadeia lateral de cada um dos aminoácidos. E ainda tem uma ligação covalente, né, que é a ligação de sulfeto, que ocorre a partir da cadeia lateral de duas cisteínas, né, mais especificamente de dois enxofres, né, dessas cisteínas, que vão formar essa ligação covalente, que é uma ligação mais forte, né, que não está presente em todas as proteínas, mas em algumas ela é muito importante para a formação da estrutura terciária dessas proteínas. Aqui novamente uma outra imagem, aqui na imagem está a ponte de hidrogênio, né, a ponte de sulfeto, mas hoje em dia a gente utiliza mais o termo ligação de hidrogênio e ligação de sulfeto, né? Então essas interações vão ser muito importantes para que aquela proteína saia de uma cadeia polipeptídica, né, uma cadeia linear, e consiga ali adotar uma conformação, né, secundária, ou terciária, ou quaternária, né, para que aquela proteína consiga exercer suas funções, né? E a estabilidade das proteínas nada mais é do que a tendência em manter uma conformação nativa. No estado desenovelado, também conhecido como desnaturado, há uma alta entropia conformacional, né? Então, tem uma alta energia livre. Como podemos observar, na cadeia polipeptídica, teoricamente, aquela cadeia ela poderia assumir um número muito grande de configurações, né, de conformações. Então, teria teoricamente muitas possibilidades, né? Mas conforme aquela proteína vai sendo modelada, né, vai sendo enovelada, né, ela vai ter uma menor entropia, né? Então, aquela proteína vai ter ali a sua configuração até chegar a um seu estado nativo. E as interações para a estabilização do estado nativo, no caso eu já citei, né, ligações de sulfeto, ligações de hidrogênio intramoleculares e interações de Van der Waals, né, são aí as principais ligações que vão ser importantes para que ocorra esse novelamento da proteína, né, que ela saia desse alto estado de entropia, né, alta entropia, para um estado de menor entropia, né, até chegar ao seu estado nativo. A entropia nada mais é do que um grau de desordem, né, ou dispersão de energia. Então, isso de forma bem simplificada, né? Em geral, a conformação com maior número de interações fracas é a configuração de menor energia, né? Já que essas interações fracas elas são muito numerosas, né, nas proteínas. Aqui um vídeo para que vocês consigam visualizar melhor esse estado de alta entropia, né, até chegar e conforme vai ocorrendo o novelamento da proteína, vai ter uma menor entropia, né, até chegar ao estado nativo, né? Então esse vídeo mostra bem isso pra gente. Aqui apontando, né, onde que tá e onde que aparece aqui a proteína, né? No caso aqui a cadeia polipeptídica, aqui até chegar ao seu estado nativo, né, de menor entropia, né, menor energia livre. Mas como aquela cadeia polipeptídica ela sai daquele estado de alta entropia, né, para um estado de menor entropia e ali chega até a configuração ao seu estado nativo, né? Como que se dá esse processo? Esse processo ocorre principalmente por um dos principais fatores que impulsionam o novelamento de proteínas é o efeito hidrofóbico. E como ocorre esse efeito hidrofóbico? Bom,
como vimos, né, a cadeia polipeptídica ela vai ter diferentes aminoácidos, né? Lembrando que existem mais de 20 aminoácidos que podem formar as nossas proteínas, né? E existem aminoácidos, né, com diferentes características, né? Alguns são apolares, outros são polares, né? Outros têm algumas características especiais, né? E aqueles aminoácidos, né, que são apolares, né, hidrofóbicos, estão representados aqui em esferas em vermelho, né, nessa figura aqui, para ser de uma forma bem didática. E em azul são aqueles aminoácidos polares, né, ou seja, hidrofílicos. Então, no efeito hidrofóbico, aquelas moléculas apolares elas vão ter uma tendência a fugir das moléculas de água, né, e se agruparem. Então, isso que vai ser muito importante para que aquela proteína ela saia de uma cadeia polipeptídica e chegue à sua estrutura secundária, depois terciária, né? Porque a gente observa que esses aminoácidos que têm essas cadeias laterais hidrofóbicas, né? Eles vão ter uma tendência a formar um núcleo hidrofóbico, né, no interior da proteína quando em uma solução aquosa. Então eles vão ter uma tendência a fugir das moléculas de água, né, enquanto que os aminoácidos hidrofílicos eles vão ficar na parte exterior, né, na parte da superfície, né, enquanto que esses aminoácidos hidrofóbicos vão ficar no interior dessa proteína. Agora eu vou mostrar um vídeo para vocês, né, para que fique mais claro essa visualização, né, que nem eu expliquei antes. Aqui em azul a gente observa na forma de cartoon, né, uma estrutura secundária do tipo folha beta, né, e aqui em laranja, né, também em cartoon a gente observa uma alfa-hélice, né, e aqui em vermelho é destacado no formato de esferas, né, os aminoácidos hidrofóbicos. E a gente vai poder observar no vídeo que esses aminoácidos hidrofóbicos vão ter uma tendência a se juntarem no interior, né, da proteína, formando esse núcleo hidrofóbico, né, enquanto que os aminoácidos hidrofílicos vão ficar na parte exterior. Né? E aí, conforme vai tendo essa tendência, né, desses aminoácidos fazerem isso, né, em diferentes ali, regiões da cadeia, né, isso vai contribuir para que aquela proteína ela consiga adotar a sua configuração final, né, o seu estado enovelado. Né? Em soluções aquosas, há uma rede de ligações de hidrogênio entre as moléculas de água. Então, podemos observar aqui nessa imagem, né, as várias moléculas de água, né, formando ligações de hidrogênio entre si, né, formando essa rede. Né? E as moléculas do soluto tendem a romper ou atrapalhar a formação dessa rede. Então, quando uma proteína ela entra, por exemplo, nesse sistema ali, nessa solução aquosa, né, ela vai ter uma tendência, né, a atrapalhar essa formação de rede, né, dessas ligações de hidrogênio entre essas moléculas de água. Né? E ao redor de moléculas hidrofóbicas é formada a camada de solvatação, região onde as moléculas de água estão altamente organizadas e um padrão ótimo de formação de ligações de hidrogênio. Então podemos observar aqui nesse exemplo, né, no caso um fosfolipídio, né, que obviamente não é uma proteína, mas para que fique melhor de visualizar, né, podemos observar que a cabeça é hidrofílica, né, enquanto que aqui observamos uma cadeia de ácido graxo, né, que é uma região que é apolar, né, hidrofóbica, e as moléculas em solução aquosa, né, as moléculas de água em contato com essa região apolar, né, de uma molécula, elas vão ter uma tendência a ter uma alta organização em volta dessas moléculas de água, né? O que a gente chama de camada de solvatação. Então, esse aumento da ordenação das moléculas de água na camada de solvatação, né? Ou seja, esse aumento da organização das moléculas de água ao redor de regiões, moléculas hidrofóbicas, né? Leva a uma diminuição desfavorável da entropia do solvente. Lembrando, né, que entropia, né, de uma forma bem simplificada, é uma desordem, né? E na natureza temos uma tendência a um aumento da desordem, né, a um aumento da entropia. Então, quando tem ali moléculas hidrofóbicas, né, em uma solução aquosa, isso vai aumentar a ordenação das moléculas,
o que leva a uma diminuição desfavorável da entropia do solvente, né? Isso é termodinamicamente desfavorável para aquele sistema, né? No caso, para a entropia do solvente. Mas quando as moléculas apolares são agrupadas, né, por exemplo, os aminoácidos hidrofóbicos, isso leva a um menor tamanho da camada de solvatação, né, uma vez que vai ter uma menor superfície da região hidrofóbica, né, no caso dos aminoácidos hidrofóbicos expostos às moléculas de água, né, já que aqueles aminoácidos hidrofóbicos vão ter uma tendência a se reunirem ali no interior da proteína, formando aquele núcleo hidrofóbico, né? Então eles vão estar menos expostos às moléculas de água. Isso leva a um menor tamanho daquela camada de solvatação, né? Daquela região que é muito organizada, né? Aqui só lembrando daquela imagem, né? Então, isso leva a um aumento favorável da entropia do solvente, porque aquelas moléculas que antes estavam muito organizadas, bem organizadas, né? Ou seja, aquelas moléculas de água que estavam menos dispersas, né? Porque elas estavam muito organizadas em volta desses aminoácidos hidrofóbicos, agora, nesse sistema, as moléculas de água agora elas vão estar mais dispersas, né? Isso leva a um aumento favorável da entropia do solvente. E esse aumento da entropia da solução aquosa, né? Ou seja, esse aumento do grau de desordem desse sistema de moléculas de água, né, no caso a solução aquosa, ele supera a diminuição da entropia com o anivelamento da proteína. Então, assim, enquanto na solução aquosa, conforme os aminoácidos hidrofóbicos vão se reúnem ali dentro da proteína, a solução aquosa ela aumenta a entropia, né, enquanto que a proteína ela vai se enovelar, né? Então ela vai ter uma diminuição da entropia, né? Elas vão estar mais organizadas, né? Vão estar menos dispersas, né? Com menor desordem. E esse aumento da entropia da solução aquosa supera essa perda de entropia pelo enovelamento da proteína. E isso leva a um enovelamento de forma espontânea e energeticamente favorável, né? Então é termodinamicamente favorável esse sistema. Então, assim, o efeito hidrofóbico é muito importante para que o enovelamento da proteína aconteça, né, de forma espontânea, né? Então é isso, gente. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu gostei, compartilhe com algum amigo, né? Deixe os comentários, sugestões também de vídeos. Aqui a referência, né, da aula de hoje, né, que é o livro de Bioinformática da Biologia Flexibilidade Molecular, né? Então é isso, gente. Tchau!